Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou explicar uma das maneiras aí de se resolver o desafio 173 da comunidade em português. Beleza? Então vou ler aqui rapidinho. Se você tem que juntar informações de várias colunas em uma só, o designer torna a sua tarefa muito simples, realmente muito simples. Então imagine que seu time de serviço de atendimento cria uma tabela em Excel com as informações de rua dos clientes, certo? Etc. O arquivo contém múltiplas colunas, como rua, apartamento, tal, algumas colunas em branco, conforme o exemplo. O seu objetivo no desafio é criar um fluxo de trabalho que junta as colunas de endereço, apartamento, CEP e ignore qualquer valores em branco. O resultado vai ficar assim. Então, quando a gente olha o resultado, basicamente, né, o que ele leva como premissa? É que pelo menos tem que ter um endereço, beleza? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, né, foi colocar o endereço não nulo. Então, se a pessoa colocou o endereço, beleza, vai para frente. Se não for, não vai. Tranquilo? E aí, a gente tem algumas artimanhas aqui. Ó. Depois que a gente gera isso aqui, para juntar as colunas, e essa é uma coisa muito legal, né, que você pode fazer com fórmula, você tem algumas formas de fazer, mas isso deixa essa tarefa um pouco mais automática. Então, se as pessoas colocassem mais dados ou coisas do tipo, ela sempre traria dessa mesma forma, né? Então, eu coloquei um record ID aqui, só para me apoiar. Também gosto de colocar essa ferramenta aqui quando a gente está falando de um transpose, né? Mas por que ela vai servir? Vocês vão ver aqui na frente. E aí a gente coloca essa ferramenta transformar, né? Da aba transformar, que é o transpor. Então a gente está transformando as colunas, beleza? Em linhas. E aí eu coloquei como coluna-chave o record ID, para poder usar as outras que eu tenho. Por isso que eu coloquei esse record ID. Porque se eu não tenho o record ID aqui, eu teria que usar uma das colunas que eu preciso agrupar como coluna-chave. E eu não posso, certo? Então eu usei o record ID para criar uma coluna auxiliar, automaticamente criando um grupo aqui, ó. Então a gente está saindo de uma coluna 1, então de 3 colunas para 3 linhas, e aí automaticamente eu já estou criando uma referência. Olha só que legal. Tá vendo? Eu já estou criando uma referência para ele saber qual que é, né? Tipo, o que eu preciso agrupar. Então, se a gente olhar aqui, ó, Rua Principal B, CEP NU. Rua Principal B, CEP NU. Avenida Brasil, 965, apartamento, unidade e tal. Avenida Brasil, 10, apartamento, unidade. E aí vem a chave, né? Uma coisa muito legal. A ferramenta transformar, galera, uma das ferramentas transformar é a paleta. A ferramenta sumarizar, ela te oferece, até de acordo com o tipo de dado que você tem aqui, grandes opções, né? Vastas opções. Então você pode agrupar, você pode somar, você pode pedir uma taxa, pode pegar o máximo, o mínimo, você pode fazer contar nulo, contar distinto, não sei o que. Isso que a gente está falando de um valor inteiro, tá vendo? É um tipo de dado inteiro. Quando a gente está falando de um campo, por exemplo, texto, ó, tá vendo aqui, ó, a gente não tem, pelo menos eu não achei até hoje, se eu tiver errado me desculpe, o concatenar, né? Num campo texto a gente pode concatenar, ou seja, a gente junta todos os campos, né? A gente está agrupando por valor ID e a gente está juntando todos os campos numa linha só. Então a gente pode colocar um concatenar e aí a gente tem a propriedade. A gente pode escolher o separador. Tem a parte de início, parte de fim. Se, por exemplo, eu quero um separador ponto e vírgula. Se você colocar aqui, ó, vai ver que você tem um separador ponto e vírgula. Beleza? Nesse caso aqui, do exercício, o Alteryx pediu com vírgula, ainda você pode renomear, ó, tá vendo? Eu renomeei aqui como resultado. E aí, a gente tem o nosso antes, ó, antes, juntando tudo em colunas, e aí a gente transforma, né, quando a gente agrupa por record ID, o resultado que a gente esperava. Aí eu só coloquei um select aqui só para tirar o record ID e fiz um join com o resultado da Alteryx só para ter certeza que estava tudo batendo. Beleza? Que a única coisa que ficou era só ajustar a ordenação, né? Rua Principal, tal, quando a gente fez aqui. Tá, Avenida Brasil, Rua Principal e Alameda dos Riachos, mas o resultado ficou igual, tá? Então,
Essa é uma maneira muito fácil de automatizar essa rotina, caso você precise juntar colunas, né? E lembrar que o sumarizar, que a ferramenta sumarizar, que às vezes eu penso no nome em inglês, gente, perdão. O summarize, né, no caso, o sumarizar, ela tem algumas opções diferentes de acordo com o tipo de dado que você tem, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, no ferramentas de texto temos uma, e ferramentas de, por exemplo, números e tal, nós temos outra. Beleza? Outras opções. Fechado? O resultado é esse. Espero que vocês tenham curtido e que se vocês não sabiam dessa parte aí da ferramenta sumarizar, bem legal. E isso aí. Fiquem bem, até o próximo desafio. Conto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.